Bem-vindos e bem-vindas à conferência Ferramentas para Síntese de Materiais em Macro e Nanoescala, do instrutor da Software Shop, Jonathan Gila Roche. Ele é doutor em engenharia com ênfase em materiais, com 11 anos de experiência em pesquisa de materiais para uso industrial. Possui publicações nacionais e internacionais em jornais Q1, experiência em formulação e participação em projetos de pesquisa com entidades públicas e privadas. Atualmente é professor da Pontifícia Universidade Javeriana, Cali, Colômbia, e trabalha na área de caracterização e fabricação subtrativa e aditiva de materiais. Boa tarde a todos, muito obrigada pela apresentação. Sim, essa ideia é mostrar parte do trabalho que eu desenvolvi nos últimos anos e mostrar como as ferramentas gráficas me permitiram desenvolver, fazer a síntese de materiais para diferentes tipos de aplicações. Eu chamei não, macro e nanoescala. Nós nos baseamos dentro do que podemos ver, que eu determino como macroescala com base na nanoescala. Em relação a isso, é saber como explicamos todos esses fenômenos físicos e químicos que podemos ver, podemos interpretar e como podemos visualizá-los. Além de ser docente da Pontifícia Universidade, instrutor da Software Shop, onde eu falo sobre a ferramenta mais utilizada que me ajudou a fazer tudo o que vamos ver a seguir. Aqui vou dar uma breve introdução. Vamos falar dos materiais para contextualizar e falar da macro e nanoescala. Vamos falar de 3 casos específicos, revestimentos thermal spray, coberturas com PVD e dispositivos por laser induced graphene. Em relação aos materiais, gostaria de começar por essa parte, onde é a estrutura, que é onde nós podemos dizer que micro e nanoescala é o eixo principal destes 3 elementos: desempenho, propriedades e processo, já que como eu modifico a estrutura, se eu conheço qual é a química, quais átomos estão presentes e como eles estão organizados, ou não estão organizados, eu posso saber como serão suas propriedades, e depois, sabendo suas propriedades, posso saber seu desempenho, e o desempenho estará relacionado com o processo, e assim todos estarão relacionados, e assim sucessivamente. Se eu modifico o processo, eu modifico a estrutura, as propriedades, modifico o desempenho, e assim estarão totalmente interligadas. Então, se eu falo de desempenho, é bom, regular, mal, nesses termos, propriedades, as que conhecemos como dureza, resistência, e o processo podemos falar de processo de estocagem, de mecanizagem, síntese químicas e minerais. As pessoas se dedicaram a conhecer e a codificar os materiais. Isso podemos fazer do macro, nos processos de forja, quando a humanidade começou a pescar pedra, começaram a modificar bronze, ferro, como começou a modificar os materiais. Então, depois começamos a chegar em ponto onde podemos controlar como os átomos se localizam, como, por exemplo, um exemplo prático, os processos agora dos celulares, a questão de 14 nanômetros, 10 nanômetros. Então, para contextualizar, 10 nanômetros, 1 nanômetro, 10 nanômetros, 1 milhão. Vejam a escala da qual estamos falando. E aqui estamos nesse ponto onde podemos fazer coisas como esta, uma coisa muito bonita, microscópio eletrônico. Esta pequena barra me indica a escala, onde isso indica a distância aqui, daqui até 50 microns, aqui para contextualizar, podemos ver um pouquinho menor. Um cabelo humano tem cerca de 150 micras de grossura.
Verso carbono, é isso. Vejam, aqui está menos de 5 micras, e vejam como podemos fazer coisas tão especializadas, com base nisso, com base em tudo isso, nós que trabalhamos em materiais diferentes, usamos diferentes técnicas de caracterização e nos dão dados que devemos processar de alguma forma, e a partir daí temos as ferramentas que vamos dar a seguir. Isso para contextualizar um pouquinho, vamos ver coisas das quais normalmente nos dedicamos. Aqui temos uma escala, podemos individualizar um metro, estamos na ordem de um metro, estamos falando do corpo humano. Quando vamos descendo, podemos visualizar os insetos, o cabelo humano, aqui a ordem dos micrômetros, que temos aqui o range, e aqui para baixo as coisas começam a ficar mais interessantes. Podemos ver como está a escala dos vírus, as bactérias, algumas moléculas, alguns átomos. Com base nisso, graças a isso, há algumas ferramentas como, por exemplo, microscópio óptico, que a maioria das pessoas conhecem. Poderíamos ver algumas células e, ao longo da história, foram gerados outros tipos de equipamentos, como o microscópio de face atômica ou microscópio eletrônico, sem que pode ter uma resolução maior ainda, e pode ter coisas dessas escalas, e outros como o microscópio eletrônico de uma televisão, e algo muito interessante para você. Vamos fazer para fazer certos desenvolvimentos, eu vou começar com o que aqui, cronologicamente não, mas vou começar do maior para o menor. Ao longo da minha carreira, trabalhei principalmente em coberturas, então começamos pelas coberturas por temas spray, principalmente por plasma spray, para poder contextualizar essa cobertura, essa forma, basicamente, quando eu tenho um material em forma de partícula principalmente, eu projeto através de uma ação térmica, eu fundo e eu projeto para um substrato. As partículas que eu consigo obter são como essas, da ordem de 40, alguns micros. Vejam bonito que consegui ser um pó, certo? Então, a simples vista dá para dizer, ah, tá bom, isso aqui se vê, mas isso aqui é como eu posso gerar diferentes tipos de sistemas onde eu consigo gerar uma uma casca e depois dentro, e são pós tipo hops, tipo de uma tecnologia bastante importante. Então esse aqui comercialmente se projeta. Então aqui geramos uma cobertura. Então esse problema onde eu me foquei foi basicamente geração térmica trabalhando com empresas públicas de Medellín. E isso é o que se chama a rota de gás calientes, gases quentes, onde tem uma cobertura isolante, uma capa isolante. Então aqui onde eu apontei, esse aqui é a primeira etapa onde o gás a alta temperatura e alta pressão impacta com essas asas, e aí aqui principalmente chegam, impactam e geram essa rotação, e assim gera energia. O que acontece então? Aqui tem uma cobertura, que é essa cor branca aqui, que vocês podem ver que é um material que se chama silicone estabilizado com lítio. Esse material é muito utilizado na indústria, tem uma patente já muito antiga, possui baixa condutividade térmica, e uma coisa muito importante é que ele pode ter uma expansão térmica muito, tem um alto coeficiente de expansão térmica, então permite trabalhar altas temperaturas. Então vejam que aqui mostra uma foto com uma seção transversal dessa capa, dessa cobertura. Como podem ver, é muito similar ao que tem nessa imagem aqui. Uma cobertura defeituosa, cheia de poros, de fissuras. Mas basicamente essas fissuras e a porosidade, quando quantificamos graças a ferramentas como análise digital de imagens e gerar certos tipos de gráficos.
que foi o desenvolvimento que fizemos durante o meu doutorado com a Empresas Públicas de Medellín. Então aqui trabalhei um tema muito específico que chama corrosão a quente. Então aqui, uma caracterização de fusão de raio-x que me indica como é essa estrutura, como a estrutura do material. Então esse material vai mudar dependendo de como é sua operação. Então aqui tem um problema que se chama corrosão a quente, onde certos óxidos a alta temperatura chegam nessa cobertura que eu acabei de mostrar e mudam a estrutura cristalina. Então, como mencionei ao princípio, a mudança na estrutura cristalina implica numa mudança das propriedades. Então, isso é um componente de alta temperatura, não é bem visto, certo? Então, desde o ponto de vista da graficação, podemos ter esse tipo de coisa. Então, acontece que parte do desenvolvimento foi um tema que começamos a trabalhar aqui na Colômbia, porque é o que nós estamos estudando. Precisávamos estabelecer parâmetros com a metodologia de desenho de experimentos. Eu consigo, então, determinar as variáveis de processo para eu poder gerar os processos de degradação. Certo? Justamente para... Então, aqui encontrei que esses pontos que eu tenho aqui, entre duas variáveis que eu tenho aqui de composição e concentração. Essa composição e concentração me deram maior mudança de fase. E isso me ajudou principalmente a fazer a publicação nessa revista. É uma revista internacional, onde também esse tipo de ferramenta me serviu, pelo menos o que tem aqui, é o gráfico que às vezes o que usam os pesquisadores para chamar a atenção, o gráfico resumo, o gráfico abstract que seja mais visível. Então vejam como as ferramentas matemáticas e as ferramentas de graficação me ajudaram a determinar um parâmetro de processo com a confiabilidade de 85%, um pouco baixa, mas me serviu para desenvolver um sistema, um método de ensaio rápido e agressivo para poder testar diferentes soluções de revestimento. Então aqui eu avaliei diferentes sistemas, parte da minha proposta foi avaliar diferentes sistemas, onde utilizei diferentes tipos aqui, segui utilizando difração de raio-x para entender como a estrutura mudava, como o spray se depositava e depois da corrosão a quente, vejam como mudava e como se gerava outro tipo de sinal. Para os que conhecem a técnica, cada pico que vocês veem aqui, cristalográfica, então aqui está relacionado com a quantidade. Com isso também podemos quantificar e aqui nesse gráfico, aqui nesse gráfico de linhas, de pontos e linhas, podemos ver a fase, nesse caso a fase tetragonal, a estrutura tetragonal, como foi mudando ao longo de um processo. E também, que foi muito importante, que muita gente não fazia, como quantificávamos também a geração de produtos de corrosão, que é importante no processo do mecanismo e que é importante para contribuir no estado da arte. Também isso nos serviu como outro tipo de caracterizações através do revestimento. Vejam como muda a morfologia e graças a essa técnica que se chama espectroscopia Raman, eu pude então, dependendo dos pontos aqui, ponto 1, ponto 2, do ponto 1 ao ponto 6, na medida em que eu vou penetrando no revestimento, como vai mudando a estrutura cristalina. Essa ferramenta que se pode usar e aqui meu assistente, minha mão direita na hora de poder, foi minha mão direita na hora de mostrar esse tipo de resultado. E aqui, essas partes dos produtos de corrosão que nós mostramos, microscopia eletrônica de varredura e espectroscopia dispersiva por raio-x, onde pode determinar a composição elemental dos produtos de corrosão, onde aqui, esse ponto onde vocês veem aqui no espectro corresponde a esses sinais aqui e está relacionado. Bom, uma coisa muito importante que eu queria mostrar, que sai um pouquinho do tema, mas é importante principalmente na parte de pesquisa acadêmica, é a relação com a indústria.
parte, como eu já tinha comentado, isto foi o marco de um projeto com empresas públicas de Medellín. A equipe, a parte da Universidade Nacional, recebemos a equipe e pesquisamos, aí fizemos tudo, toda a infraestrutura pronta, então recebemos uma equipe, um equipamento, assim, meio instalado e pudemos fazer cobertura sobre peças, como vocês podem ver aqui. Esta parte foi importante, principalmente a parte de programação, onde podemos gerar diferentes tipos de software, onde temos alguns que são offline, outros que podemos fazer em loco e podemos, essa forma irregular que está no detalhe, podemos gerar uma cobertura de uma forma totalmente irregular, que tem uma curvatura bem estranha. Então, este é o material, esta é a peça sem cobertura, como vocês podem ver, é totalmente côncava. E pudemos aplicar a cobertura ao longo de toda a peça. Isto faz parte deste desenvolvimento muito específico dos bonitos resultados que a academia e a indústria podem resultar. Também utilizamos este robô e programamos isto para fazer o processo de soldagem, que é alguma coisa mais conhecida. Neste momento, nós não tínhamos o módulo, então programamos algo que se chama movimento, eh, e geramos um cordão para processos de reparação, porque essas peças às vezes chegam incompletas, então parte disso é adicionar o material para poder reparar e depois podemos cobrir. E isto foi muito útil porque nos permitiu fazer 4 publicações em revistas de alto impacto. 3 aqui, a anterior que eu mostrei, 4, então tudo foi utilizando métodos para poder mostrar isto. Uma coisa é estar no papel, outra coisa como é poder falar e contar. Passamos de algo muito macro, microescala, passamos para algo que se chama nanoescala. Aqui, Physical Position, aqui temos a diferença de thermal spray. Em vez de ter partículas de um tamanho macro, eu tenho átomos. Então, aqui eu faço uma deposição átomo a átomo para gerar coberturas como as que vocês estão vendo aqui, onde eu tenho camadas de 200 e 100 nanômetros, respectivamente, nesta imagem, como vocês têm aqui. Basicamente, por meio de uma polarização em plasma, eu desprendo atomicamente e gero uma cobertura. Essa cobertura é algo muito interessante, algo que nos permite ter um controle microestrutural muito fino e sintetiza materiais muito com propriedades muito elevadas, como as que eu vou mostrar. Então, aqui vimos 2 publicações internacionais que estão aqui, que foram baseadas. Esse é o equipamento, onde podemos colocar o equipamento pronto através de um forno, mudando a temperatura de deposição. Aqui vocês podem ver o plasma e a amostra, onde podemos mudar diferentes tipos de propriedades, como as que vocês podem ver aqui. Aqui, por exemplo, temos a estrutura determinado pela estetoscopia da rama, aqui com a defração foi certificado que era ECUBICA, então duplos, triplos característicos da estrutura. Aqui, por exemplo, este teste aqui de ensaio, que são muitos dados, estamos falando de 100 metros e cada pegamos cada dado por centímetro, em muita quantidade de átomos de dados para processar. Aqui podemos corroborar como esse coeficiente de fricção muda e a distância, para que lembremos, o coeficiente de fricção faz parte, está diretamente proporcional à força de fricção. Então, quanta posição é gerada pelo movimento. Então, eu tenho quanto mais baixo o coeficiente de fricção, mais baixo esta força, mais lubrificante poderia ser. Então, aplicar essas coberturas, qualquer uma destas 3 que tivéssemos no sistema, obtiveram um coeficiente de fricção de 1,3, que é muito perto a parte
o polimento especular, então, apesar de ter desgastado, ele se manteve estável durante muito tempo. E podemos também determinar a taxa de desgaste, então vejam aqui o gráfico, o aço, que é um aço inoxidável, foi se desgastando comparativamente às coberturas, e à medida que eu aumentei a temperatura de deposição, vejam como eu pude obter uma cobertura de maior qualidade e de maior resistência. São dados que nos permitem mostrar desenvolvimentos. Então vejam como as ferramentas de gráficos são chaves para fazer esse tipo de coisa. Parte dessas coberturas aqui, desenvolvemos uma parte chamada co-spotting, faz a deposição de 2 materiais ao mesmo tempo. Foi feito para este material lubrificante com titânio. E aqui, através dos resultados que nós obtivemos dos equipamentos, pudemos pôr num gráfico para determinar que o conteúdo de titânio chega a 10%, então pronto. Isso tem 10% de titânio, este material. O que acontece com essa estrutura? Podemos ver esse comparativo de como a estrutura do tungstênio vai desaparecendo, a cristalinidade. Bom, mas então isso não está errado com o material, então temos algo que se chama nanocompostos, que é onde começamos a falar de nanoescala e verificando aqui com essa imagem que chamamos de microscopia eletrônica de transmissão, onde vemos a escala, lembram da anterior, eram 50 micras? Aqui estamos a 2 nanômetros, é muito pequeno. E o que vocês podem ver aqui, estes pequenos pontos, que são átomos, são arranjos atômicos, e aqui é o arranjo cristalino. Então, o que nós vimos no final desta amostra, que foi a que tinha mais titânio, vimos que tínhamos cristais de titânio numa matriz amorfa de biosulfuro de tungstênio, que são tão pequenos os cristais que numa escala de difração não podem ser vistos. Então podemos ver como podemos relacionar algumas coisas com algumas técnicas, podemos determinar isto, senão não teríamos uma leitura errada. Então, seguindo com a nanoscala, aqui podemos ver o último aqui. O grafeno é um dos materiais mais utilizados atualmente para a fabricação de dispositivos. Tem propriedades elétricas excelentes e mecânicas também. Sua manufatura é muito complicada, porque a síntese requer muita energia e tem um custo muito alto. Mas nos últimos anos foi gerada esta tecnologia que se chama Laser into Graphene League, chamada é um polímero que irradia um laser de CO2. Essa irradiação, esta queima, faz uma transformação de fase. Essa transformação produz grafeno, onde eu posso ter um material condutor. Isto nos permitiu para fazer dispositivos eletroquímicos, sensores de gases, e também nesta parte que fez parte do meu trabalho principal, fazer sensores de obtenção e armazenamento de energia, capacitores. A parametrização disso me permitiu escrever um artigo neste ano, onde pudemos determinar como a potência variava e a velocidade também variava. Neste caso, dentro destes lasers, são utilizados para gravar madeira. Então, tínhamos que parametrizá-los, fizemos uma varredura de potência e velocidade. E determinamos que a área verde é a que me permite, que é apta para trabalhar, então começamos a olhar estes parâmetros. Começamos a olhar como isso gera uma linha de gravação e pudemos ver o efeito, aplicamos vários experimentos e utilizamos instrumentos
onde usamos o material base para determinar a velocidade. Podemos ver isso tudo graficado no Origin, mas são dados que podemos obter, podemos determinar os os materiais que mais afetavam a qualidade do grafeno, a velocidade, o efeito da velocidade, que é um efeito combinado, é pelo efeito de solapamento. Aqui podemos determinar esta parte, então nós nos focamos, e pensamos o que acontece, aplicamos um terceiro passe, estabelecemos esta relação, quanto maior seja esta relação, por isso temos um grafeno de melhor qualidade. Se aumentamos um terceiro passo, utilizar uma marca específica, isto gera um grafeno de maior qualidade. Medimos outro tipo de propriedades, como a resistência da folha, quão condutiva ela é, e medimos a morfologia. Então, aqui podemos ver a foto do grafeno, a lâmina do grafeno gerada, e através da análise digital de imagens, graças a Origin, podemos estabelecer o tamanho do poro e a circularidade dos poros, onde podemos obter qual o tamanho médio dos poros, um tamanho de 1,84 micras, e a medida que ele não afeta o tamanho médio, incrementar poros de tamanho médio, grande, e a circularidade, o diâmetro se mantinha igual. Este valor era muito baixo, porque a maioria estava sendo afetada pela fibra gerada. A foto finalizada de como nós obtivemos essas imagens. Então, esse foi, em termos de aplicações, esse foi o trabalho que pudemos desenvolver. Então, em termos de sensores eletroquímicos, aqui com a minha colega Vanessa, foi desenvolvido um sensor de detecção de alumínio, onde utilizamos Orin para poder determinar a graficação de como aumentava este sinal de corrente na medida da concentração de alumínio, e pudemos determinar como era a morfologia também do sensor. E também, através da impedância, pudemos determinar, neste caso, um sensor do COV2, e aqui utilizamos outro tipo de sensor. Pudemos determinar, através de AFM, uma reconstrução matemática dos perfis, e podemos determinar um sensor limpo e um sensor de como estavam localizados os anticorpos na superfície. Assim, quem ajudou também para fazer a plataforma, como podemos ver, a versatilidade deste tipo de tecnologia me permitia fazer outro tipo de sensores como este, que é um sensor de gases. Isto está na conta dos meus companheiros, Caterina e Maria Fernanda e Grosch. Eu ajudei na parte de caracterização e síntese, onde também, a partir disso, podemos determinar, medir o tamanho de filamento e a longitude do filamento para os diferentes tipos de sistemas. Aqui é a parte do meu trabalho onde eu gostaria de mostrar. Todos nós utilizamos as ferramentas gráficas para poder ver os nossos resultados. Isso faz parte do que é a célula solar. Primeiro modifiquei uma camada conhecida pela sua fotorrotatividade, e comecei a fazer a modificação da estrutura através de autoclave. Podemos determinar que não havia uma mudança de fase. Apenas fizemos através da Raman. E determinamos também o Bang-up, característico que nos permite ver quão eficiente a célula pode ser. Vejam que o Bang-up não mudou. Aqui começamos a ver que não houve diferença, então quisemos desenvolver o sensor, porque havíamos visto informações na literatura que essa morfologia poderia mudar o Bang-up. Aqui vocês podem ver como funciona a célula. Sinal de voltagem, quando eu tampo, a voltagem cai, é pequeno, estamos apenas neste conceito, mas a ideia é desenvolver e fazer essas soldas
É parte do que estamos trabalhando no meu pós-doutorado. Para finalizar, gostaria de mostrar que tipo de caracterização a partir dos quais podemos extrair dados. Falando da máquina de ampla escala, temos um nanoparticulado de ouro utilizado para sensores volumétricos, 20 nanômetros, os 10 nanômetros. E outra forma do carbono. Para ver os tricomas da parte posterior, onde esses ganchinhos, como vocês podem ver, me permitiram determinar que tinha alguns pelinhos, mas no microscópio, na microescala, podemos determinar uma espécie de ganchos. Muito obrigada pela atenção, por compartilhar meu Por me trabalho nesse permitir compartilhar espaço. o Se espaço, vocês muito tiverem alguma obrigado. pergunta. Alguma pergunta, alguma dúvida? Estou aqui à disposição. Muito bem, professor Jonathan, muito obrigado pela sua participação. E temos sim algumas perguntas por parte do nosso público, então vamos à nossa primeira pergunta. Na sua experiência, desde a parte acadêmica e de pesquisa, o senhor considera qual o potencial dessa ferramenta na análise de dados, não somente para o seu campo de pesquisa, mas também para outros campos do saber? Qual ferramenta o senhor... O Erin é uma ferramenta muito poderosa. Cada vez que sai uma nova versão, sai melhor do que a anterior. Na minha área é muito útil porque acontece que a maioria desses equipamentos que eu mostrei nos passam, a maioria são dados, são arquivos que não são compatíveis. Então, o Ori nos permite fazer esse tipo de trabalho e tem algo muito bonito que é que nos dá a liberdade de poder mostrar os resultados do jeito que a gente prefira, coisa que às vezes com outro tipo de software seja limitado. Então, essa versatilidade na área das ciências é muito potente, por- por- porque é tão versátil, tão amplo, para qualquer tipo de área, por exemplo, na área de economia, para fazer diferentes tipos de gráficos, é muito bom. E além disso, permite trabalhar com um grande volume de dados. Aqui, por exemplo, eu mostrava nesse gráfico, essa queda do coeficiente de fricção, que são dados que se tomam a cada segundo, e são testes que duram várias horas, então me permitem colocar essa enorme quantidade de dados para fazer esse gráfico. E é muito útil porque, digamos, facilita muito na hora de obter isso, principalmente para os que não estão familiarizados com programação, para trabalhar com esses volumes de dados pode ser muito complicado. E além disso, tem um detalhe muito importante com relação a como estão os dados. Se são, alguns são separados por vírgula, os famosos CSV, ou que vão por colunas, os decimais, é outro problema comum. E então tem vezes que ferramentas mais comuns, como o Excel, não realmente não chegam, então dão muito trabalho para poder trabalhar. Então, nesse campo é muito bom. Então, digo para outras áreas do conhecimento, te dá essa versatilidade e pode ser muito útil para todos. E tem algo muito bonito e interessante que é que você consegue investir muito tempo na parte de gráficos, dos resultados e as imagens que saem são de excelente qualidade. Então, seu trabalho sai bem valorizado, sobretudo algumas revistas que
exigem esse quesito. Então, os gráficos precisam de uma resolução mínima, algumas, inclusive, te pedem um formato editorial, então a Origin te dá essa opção. Então, por esse lado, você fica tranquilo. E não somente na parte de gráficos, eu, como instrutor, por exemplo, para fazer uma apresentação do PowerPoint, por exemplo, pode ser um pouco mais complicado do que o PowerPoint, mas para fazer isso, considerando que é uma ferramenta que não está projetada só para isso, te dá muitas possibilidades. Você consegue fazer uma apresentação muito bem feita e vai ser uma ferramenta muito útil para isso. Muito bem, professor, muitíssimo obrigado. Aqui temos algumas outras perguntas, uma muito interessante que é muito específica com relação à pesquisa que o senhor mostrou os resultados do doutorado e pós-doutorado, que é que tipo de software foram utilizados para determinar a curva de distribuição de poros nas amostras. Com origem para os dados iniciais, utilizei um livro que se chama ImaJ, então pude quantificar. Ele me deu um arquivo texto e para fazer a distribuição, tudo no Origin, tudo. Essa curva que eu mostrei está por aqui. Esta, aqui um pouquinho maior. Todas com Origin, essas duas. Então ele te dá o histograma, você tem os dados, você tabela tudo, faz o histograma e aí você pode fazer o ajuste. Essa parte da análise digital, essa binarização que eu fiz com ImaJ, porque ele é um pouco mais poderoso nesse sentido, mas aí é onde você consegue misturar diferentes tipos de software. Então o ImaJ, ele só serve para imagem, então aí trabalho as imagens, produzo os dados e o processamento no Origin, e aí pude fazer as distribuições sem maiores problemas. Perfeito, professor, muitíssimo obrigado. E para esse processo que você está descrevendo, usou alguma das aplicações específicas do Origin ou com os menus padrão que você desenvolveu? Com os menus padrão. A ferramenta histograma faz o histograma como tal, aí, perdão, é a foto da minha família que tem de fundo. Faz, aí você tira a curva padrão e você já faz um gráfico de barras, então você já tem um histograma aí com as frequências e as contagens, como podem ver aí, e aí você já consegue graficar em barras para fazer a distribuição com ferramentas, com as funções nativas mesmo. Não tive que utilizar as apps, ainda que nesse momento não sei se já tenham apps especializadas, não me estranharia se tivessem, mas isso com as ferramentas já padrão, já sem nenhum inconveniente resolvi. Perfeito, professor, muito obrigado. Outra pergunta sobre as suas pesquisas, saber se vocês puderam fazer a validação dos dados nos resultados. Sim, claro, também isso é muito importante, se verificou a parte, isso também, aqui, isso tem que fazer a questão de verificação de normalidade. Isso foi feito, está na publicação. Isso são demandas para publicação, certo? E sim, tudo isso, distribuição variável constante e, perdão, esqueci o termo agora, estatístico, desculpa com vocês, e não viés dos dados, certo? Ausência de viés, esquecia o termo técnico, que não replicou o erro nos resultados, que não induz um erro sistemático. O erro que está aí é um erro natural da amostra. E, claro, obviamente, isso é chave, porque senão toda a premissa seria falsa. Perfeito, professor, muito obrigado. Temos mais perguntas interessantes com relação à análise, a parte de imagens da sua pesquisa e perguntam, dentro do Origin Pro, não somente a parte de binarização, mas também pré-processamento de imagem,
se também foi feito algum tipo de análise, como as aplicações de filtros, ou imagens de alta frequência, ou aplicação de filtros como filtros de soil. É possível implementar esse tipo de análise através do Origin Pro? Nos gráficos? Sim, nas imagens. Não é uma ferramenta que eu testei, mas sim os filtros eu fiz, por exemplo, para difractogramas, sim, eu fiz. E aqui eu coloco porque eu fiz aqui. Por exemplo, para essas curvas aqui, como podem ver, tem bastante ruído, então em algumas sim, mas para imagens eu não tive a oportunidade de trabalhar. É uma ideia interessante, é algo que eu gostaria de ver isso. Talvez aqui se vê no primeiro slide tá meu e-mail, vocês podem me escrever e podemos avaliar, porque é uma ideia muito interessante, eu ainda não fiz, porque não houve a necessidade, mas poderíamos tentar, e pode ser um tema interessante que poderíamos aplicar para tipo outros trabalhos, inclusive poderíamos, quem sabe, pode ser um tema de um próximo webcast, então até acho que poderia, mas teria que revisar, mas ainda não fiz. Perfeito, professor. Então, essa parte de imagens aqui, o professor indica que utilizou uma ferramenta que se chama Imagi. Image é uma ferramenta padrão do Origin ou é um pacote específico para tratamento e análise de dados dentro da matriz de conteúdos? Não, o Image é um software à parte, que é livre, de acesso livre. Então, e o que ele permite é fazer análise de imagens. Isso que ele permite fazer diferentes tipos de graficação, como, por exemplo, fazer filtros, binarizações, quantificação, tudo isso permite fazer o Imaging. Que é o que eu faço? Você usa o melhor de cada ferramenta, então o Imaging, peguei os dados dali e aí eu passo para o Origin e termino o trabalho. Então, então eu tenho interesse de aplicar, por exemplo, esses pacotes, mas como eu fiz isso alguns anos atrás, eu usei o Imaging, que era um software muito bom, mas vendo hoje em dia tutoriais de quantificação, sempre recomendam o Imaging porque é grátis, e depois a parte dos gráficos no Origin. Muito bem, professor, muito obrigado. Nos perguntam aqui qual é o tamanho, mai- o maior volume, tamanho de dados que você utilizou e a parte nas pesquisas que você implementou dentro do Origin. Eu cheguei a utilizar até 5.000 pontos de dados, linhas de 5.000. Então, teria que revisar, mas sim, era um volume de dados bastante grande, inclusive linhas. Por exemplo, aqui para esse que tem aqui, os Raman, tem esse aqui. Aqui são quase 2.000 dados. Então, tenho 3.000 dados aqui. Por exemplo, e são linhas. Em colunas são duas, mas posso adicionar mais. Inclusive, na mesma folha de trabalho, eu fiz várias linhas e do mesmo volume de dados e sem problema. Acredito que para isso em dados espectro e esse tipo de coisa, para nós isso é muito e continua sendo bastante para quem não trabalha com ciência de dados. E nesse caso, sim, funciona sem problemas, não gera problemas, porque o Origin quando o volume de dados é muito grande, que ele chama o speed. Então, quando o volume de dados é muito alto e você quer graficar, ele
por default, omite alguns dados para que o funcionamento seja mais fluido e quando você exporta, ele exporta completo. Mas aqui é para que o trabalho seja mais fluido. E se você desativa, nada acontece. Você vai depender da sua máquina quanto omite. Perfeito, professor. Muito obrigado. A próxima pergunta é na geração de tensores de grafeno. Tem o dado da largura do haste. A largura do haste do lacre dos canais. O haste, os pot size aqui, por exemplo, aqui deu cerca de, nesse caso, não tenho dado aqui, um deu de 50 micras e o outro 50 micras e o outro 75. Infelizmente não incluí aqui esse dado na imagem, mas depende muito da distância focal, então nesse caso é necessário trabalhar a distância focal, então nesse caso para poder ver essa largura aqui nessa imagem foi possível medir. Com isso aqui, então você consegue ver essa interação, mas o que se transformou foi essa parte. Mas assim que se mediu. Então, quando eu faço o processo de gravação, se o laser passa perto ou não. E além disso, é importante que esqueci de mencionar, devido à natureza desses equipamentos, é importante conhecer a resolução. Então, nesse caso, você trabalha com a resolução de 500 dpi. Então, a passagem, o passo era de 50 micros, o salto era de 50, então a ideia era ter um spot size, um bore size, poderíamos dizer assim, que seja próximo de 50 micras para evitar esse tipo de problema. Então, esse é 50, esse é 55 e esse é 75. Pode ver que aqui tem um pequeno solapamento. Então, dentro do fenômeno, a ideia é que queremos que não tivesse solapamento, porque quanto mais se conta como um passo, então quando eu faço um passo, eu posso estar solapando, posso estar fazendo até 2 passos. Era isso que queríamos trabalhar no estudo e por isso nos dedicamos a essa parte. Eu acho que há outros métodos, talvez ser eletrônico, mas desde meu ponto de vista do processo, foi assim que decidimos fazer. Perfeito, professor. Muito obrigado. E antes de continuar com as perguntas, queríamos lembrar aos participantes que em alguns instantes a Lisa Múrcia nos compartilhará uma pesquisa de opinião muito curta para que vocês possam nos dar suas opiniões, seu retorno para e reiterar a todos o agradecimento por acompanhar-nos neste momento. Muito bem, professor. Outra pergunta, então, de uma pessoa que não é especialista em materiais, mas que trabalha da área de estatística e pergunta para o senhor e seus estudos a correlação entre diferentes manifestações de autocorrelação, nas suas diferentes manifestações de autocorrelação, atraso, variáveis omitivas, é amiga ou vocês preferem eliminar? Excelente pergunta. Olha, nesse caso, não saberia responder a pergunta porque já é muito estatística, mas sim é importante as correlações. E o fenômeno, não sei se estou respondendo muito bem a pergunta, mas o fenômeno que haja uma reproduzibilidade e que isso estatisticamente seja validado. Por isso, digamos, todos os gráficos que vocês veem aí, nesse caso não dá para ver, mas a maioria desses são com a variação, que de certa forma, pelo menos no que nós olhamos, que eu estou mostrando aqui uma tendência, mas a barra de erros, o tamanho aqui, que é muito grande, que o fenômeno é muito variável. Aqui, por exemplo, nesse caso, aqui é possível ver que está diminuindo
escura, mas as barras de erro são praticamente do tamanho da tendência. Então aí, pois, dá para dizer que não tem relação. Então aí, nesse sentido, nós tentamos, desde o ponto de vista de materiais, de que, por exemplo, cada experimento tem uma reproducibilidade e uma repetitibilidade. Então, por isso fazemos pelo menos 3 repetições, e quanto mais repetições, mais custo. Então, no caso de fenômenos como os que estou mostrando, onde utilizamos diferentes experimentos e onde a estatística, e aí, por isso o Origin é uma ferramenta muito interessante, onde eu já posso dizer, estatisticamente tem uma correlação. Nesse caso eu utilizei precisamente por isso, porque no primeiro caso era porque tinha uma área experimental muito grande e precisava, digamos, uma forma sistemática de poder mostrar meus dados, de poder dizer que sim, funciona. E nesse caso era um fenômeno extremamente variável, então precisava gerar uma correlação. Então, para ver se, e aí por aí trabalhamos. Então, de repente, alguns conceitos do que o colega aí perguntou, não estou familiarizado, talvez conheça de outra forma, mas não sei se com isso eu respondo à pergunta. Perfeito, professor, muito obrigado. Vou voltar então um pouco no tema, tem mais uma pergunta, mas me parece interessante fazer a pergunta porque tem muito interesse nessa ferramenta que é o IMAGI, o IMAGI. Se você, na sua pergunta, se você usou de forma manual ou se existe uma ferramenta que possa identificar os poros de forma automática. Nesse caso, você tem que fazer um processamento de imagem. Deixa eu te compartilhar a tela, deixa eu ver aqui. Nesse caso, por exemplo, como toda ferramenta, você tem que dizer o que você quer medir. Então, nesse caso, você recorre à dinamização. Então, nesse caso, a imagem que eu tomei, para poder ter isso, eu digo, veja, isso aqui preto são poros, o escuro. Então, me converte em poros. Então, já estou dizendo para a ferramenta, veja, isso aqui é o que eu preciso que você quantifique. O branco, não. Então, quando usa é aí que usa a binarização. Então, aí você já usa as ferramentas próprias. Essa é a parte, digamos, manual. Já o resto é automático. O cálculo, ele faz totalmente automático. Ele te diz quanto mede isso em pixels. Você consegue fazer a conversão pixel-distância. Para isso estão essas barras de escala. E já com isso, diz, tá, isso são 10 micras. Então, já com base nisso, o software te dá os dados de acordo com isso. E essa é a parte manual automática. Você faz a binarização, processamento da imagem de forma manual, mas os cálculos todos com isso já, a partir daí é tudo automático. E aí vem já o processamento quase automático. Então essa seria a opção. E esse software livre permite essa facilidade de poder. Tem uma pergunta interessante que é se o Origin permite aplicar modelagem matemática, por exemplo, se poderia usar essa ferramenta para determinar o aumento da resistência e a condutividade de um material ao ser revestido de grafeno, não apenas desde o ponto de vista gráfico, mas também da parte de modelagem matemática. Sim, claro, é possível fazer todos os ajustes que precise, mas tudo depende da estruturação dos seus dados, então depende do que você envolva. Então, por exemplo, se você tem uma, uma, uma nuvem de dados, você pode fazer um ajuste. Então, de acordo com o ajuste, você tem diferentes funções. Então, sabemos que você tem comportamento linear, logarítmico.
de potência, você pode fazer todo esse tipo de ajuste. Nesse caso, por exemplo, eu fiz um ajuste tipo gaussiano, que vocês podem ver aqui, que é um dos mais comuns para ver distribuições. Para esse tipo de gráfico, você já consegue ver, bom, esse aqui tem um comportamento linear, façamos uma correlação. Então, aqui a gente pode tirar uma função, e aí você já consegue modelar. Inclusive, não tanto a origem, o Minitab também faz isso. Com base nisso, ele te dá uma equação de segunda ou terceira ordem, dependendo das variáveis que você tem. Com base na sua variável resposta, ele já te dá essa resposta, ele te dá uma função de acordo com esses valores. Também uns gráficos de controle, que para esse tipo de caso eu não quis usar, mas sim também te dá. Então, não só o Origin, que também o Minitab, que é outra ferramenta que utilizamos aqui. Uma seguinte pergunta, já quase fechando. Pelo menos não demorei tanto, que bom que eu gosto das perguntas, acho importante, obrigado. Me sinto, digamos, prestigiado. Essa pergunta é interessante. Para que de pronto você possa reafirmar, porque é o que já foi mencionado. Se o Origin permite analisar, por exemplo, o espectro infravermelho, qualquer espectro permite, porque o Origin tem uma ferramenta das que eu mais gosto, que é, por exemplo, nessas de caracterização, usei técnicas de caracterização e coloquei os gráficos do Origin justamente por isso, pelo que eu mencionava, porque como eu tenho essa versatilidade de importar qualquer tipo de dados, inclusive a interface me permite dizer, por exemplo, até para certos tipos de equipamentos, dados nativos me permite trabalhar. Nesse momento não tenho dado específico, mas sempre utilizo os dados genéricos, tipo DXT, CSV, arquivos texto, TXT. Então, Então, por exemplo, qual seria o problema na minha área? É que muitas coisas, por isso que eu gosto muito dessa ferramenta, porque as boas ferramentas, por exemplo, aqui na Colômbia que você não tem o equipamento e pode processar dado, não. Então, você vai para casa, vai para o escritório e processar e tentar interpretar o que saiu. Então, o que o Origin me ajuda é essa versatilidade, que eu posso usar qualquer tipo. Se é um dado arquivo texto genérico, eu tenho aqui, por exemplo, minha relação XY, que eu tenho aqui nesse espectro, me permite fazer essa análise, graficar. Inclusive, tem uma ferramenta muito bacana, que ele mostra, que eu já mostrei em outros webcasts, que de acordo com o ponto que você coloca, marca qual valor corresponde em XY. Inclusive em Z, não usei em Z, mas também é possível, por exemplo, para o colega que perguntou agora, por exemplo, me interessa de onde saem esses picos, ou essas bandas, e- então, para quem não sabe, cada uma dessas bandas me indica um tipo de laser. Isso é como uma regra. Então, sai aqui é o laser tal, aqui. Então, como ser esse valor? Primeiro, então, primeira coisa que você pode fazer é olhar na olho nessa escala, ou então usando essa ferramenta, você clica e te dá o valor X e Y. Por exemplo, aqui nesse caso, minhas faixas que eu estava buscando aqui nesse sentido é que as espectroscopias têm sua similaridade. Então, a faixa 1380 é 1540, então, por exemplo, eu digo, não, essa aqui é Raman. No caso de difração, é muito mais. Isso pode se mexer um pouquinho, mas em difração, se é 30.1, nesse caso desse senhor que está aqui, se este elemento aqui que é 30.1, 30.1, nem mais nem menos. Este elemento é de outro material, né? 30.1, 29.9, vejam, deslocamento tão pequeno e que pode detectar a olho, dizendo, por assim dizer, para poder gerar uma discussão, mas tem esse tipo de ferramentas onde eu posso desenhar e posso clicar em valor no X, neste momento é tanto. Isso é algo muito útil que chamamos de identificação.
Então, pode ser feito assim para resumir a resposta. Muito obrigada, perfeito. Bom, a última dúvida. Um dos participantes perguntou como você conseguiu ter as barras de interconectividade para circular. Estas aqui que vocês podem ver. Podemos fazer a média da desviação padrão, então a desviação, ou pegar o erro, com base neste erro, poder pegar uma coluna dos erros, podemos indicar que este é o erro, e então botar no gráfico, e isto permite tirar este dado. Então aqui não notamos muito bem, mas vou tentar mostrar o que utilizamos para fazer neste trabalho especificamente. Eu não incluí, infelizmente, mas por causa dessa variabilidade, para mim seria interessante ver estas intensidades. O que eu fiz foi, para uma mesma amostra, eu medi vários espectros e eu fiz uma média deles. Então, essa variação dessas médias, eu pontuei a média, que vocês veem em vermelho aqui, a média ficou no gráfico como se fosse uma camada. Para cada ponto mostrado, encontrado, ele fez uma camada e ele mediu essa variação. Eu também posso fazer isso. Então, eu fiz isso há pouco tempo, está na publicação, está disponível para quem quiser ver nessa publicação, mas infelizmente eu não consegui incluir bem este gráfico, mas é possível. Como você faz, incluindo uma barra que você diz, este é o erro do X ou o erro de Y, ou quando você for fazer o gráfico, você coloca ali que quem corresponde ao quê, quem é X e quem é Y do erro, e aí você faz o correto e assim é feito. Perfeito, professor Jonathan. Acredito que no momento não temos mais questões. Agradeço o seu tempo, a sua generosidade de compartilhar este conhecimento, essa experiência investigativa na tarde de hoje. Também muito obrigada às pessoas que nos estão acompanhando nesta jornada. Obrigada por estar nessas primeiras sessões. Os convidamos para que nos acompanhem na próxima. Continuamos com a Lisa. Professor Jonathan, muito obrigada. Muito obrigada a todos. Gerson, Lisa, todos. Obrigada por participar, por estar aqui, por todas as perguntas. Isto torna uma apresentação muito mais amena. Vocês têm aí o meu e-mail. Se vocês têm alguma dúvida técnica, vocês podem enviar. Podemos fazer disto um tema para o próximo webinar. Desejo uma boa tarde e até a próxima.